Olá, boa noite. São 21 horas, 20 horas, então mudamos o nosso horário de trabalho. Houve razões de sobra para isso, já expliquei no vídeo anterior. E mudamos também a metodologia. Estamos começando com os agradecimentos e avisos para não interromper o vídeo. E neste vamos agradecer excepcionalmente a duas pessoas, dois irmãos, né, que é Hilton, nosso irmão Hilton Fernando Lozano, que nos mandou aquele filme que eu disse a vocês que eu tinha visto na Globo, os exploradores, mergulhadores japoneses no fundo do mar do Japão, filmando os monumentos da antiga Lemúria que estão lá no fundo do mar. Mandou também uma outra variante, que a Fátima já tinha mandado uma, a do Jacques Cousteau, ele tinha outra, ele mandou outra. Então, nós estamos agora providos de todas as evidências, que é o que o nosso canal pretende. Chega de mentira, fomos educados na mentira, no engodo, no engano e na ilusão. Chega. Então, agora é hora de dizer a verdade e nós colocamos esse canal à disposição da verdade, né? Comecei com 36 alunos e eu perguntava a Deus por que me deu tanto conhecimento em 25 anos de estudo se eu só tenho 36 pessoas a quem dizer isso. Hoje, eu recebi do YouTube o comunicado de que nós atingimos 1.004 inscritos. 1.004 inscritos. Eu comecei com 36 alunos na sala. E, no mesmo papel do YouTube, no mesmo comunicado, dizia que em 2 semanas, os meus últimos vídeos tinham atingido de 7.500 a 8.300 visualizações. Em 2 semanas. Cada vídeo. Então, agora Deus respondeu a minha pergunta. Por que me deu a capacidade de conhecer, de estudar e compreender tanta coisa durante 25 anos e se eu só tinha 36 alunos? Pois bem, agora eu tenho no mundo inteiro 8.300 alunos que veem nossas videoaulas, não é pouco, e estão percebendo que estamos falando a verdade. E inscritos, precisávamos de 1.000. Não sei exatamente por quê. Não li ainda todo o comunicado do YouTube, mas dizem que a marca de 1.000 vai trazer alguma diferença para o nosso trabalho. Mas não li ainda, hoje é meio de hoje. Hoje é domingo, eu relaxei. Mas tem que gravar esse vídeo, porque eu estou gravando um dia sim e um dia não. Não gravei ontem, estou gravando hoje. Agradeço imensamente a compreensão de vocês, das minhas limitações. Escolhi uma vida pobre, mas veja, Hilton Fernando Lozano, e mandou, eu pedi, quem tiver, os mergulhadores japoneses do mar do Japão, filmando o fundo do mar, mostrando a antiga Lemúria, ruínas da antiga Lemúria. Gente, fotografou, provou. E mandou um outro filme, que não é do Jacques Cousteau, mostrando a Atlântida. E Jane Fátima já tinha mandado a Atlântida de Jacques Cousteau, Jean-Yves Cousteau, que esse é famosíssimo. E ela mandou também outro sobre a Lemúria. Então é assim que nós trabalhamos, juntos. Juntos
vamos encontrar a verdade e ficaremos livres dessa mentira em que fomos engodados e ainda estamos enrolados nela. Mas, se Deus quiser, a mentira tem pernas curtas, né? Agradeço aos que se inscreveram pouco a pouco. Chegamos a 1004. Agradeço as visualizações, aos alunos, que esse vídeo é um curso, mas para todos. E quem quiser detalhes, então se inscreva no Colégio dos Magos Caldeus. Vai ser difícil a aula, nosso tempo está muito limitado, devido à necessidade de estudar, dar aulas. Eu sou terapeuta, hipnoterapeuta, yogaterapeuta e tenho uma capacidade paranormal de penetrar no subconsciente da pessoa. Então, isso me dá capacidades que neuropsiquiatria, psicologia não são capazes. Eu sou um paranormal. Então, agradeço sobretudo aos 8 irmãos, que eu chamo caribus, já defini o que é, mas vou definir de novo, me dão uma vida digna, um salário decente, para que eu tenha tudo aquilo que eu necessito. Nada de luxo, porque escolhi a pobreza. Então, feito esses avisos e esses agradecimentos, vamos ao nosso vídeo de hoje, dia 11 de setembro de 2022, domingo. Então, nós expusemos o mais cientificamente possível a teoria, não a hipótese, de que existe o continente perdido de Mu, a Lemúria, em oposição a outros que acreditam que o homem, como Erich von Däniken, Jacques Chardot, e o que eu nem comprei um livro, Zacarias Sitchin, que não merece que eu gaste dinheiro com ele, né? Porque ele mentiu. Assim também como o Correio da Unesco, que fez as pesquisas de B.S. Lickey na garganta do Olduvai, e que tudo aquilo é uma montagem, segundo o filho e a esposa dele. Então, o da Unesco eu tenho porque veio de graça, veio pelo correio para mim de graça, não sei porquê, alguém mandou. Então, claro, dou o devido valor e vejo com respeito o trabalho de Robert Charroux. Tem muita coisa aqui importante, nós vamos usar. Vejo com respeito o livro de Däniken, que eram os deuses astronautas, mas não tenho o menor respeito por Zacarias Sitchin. Tudo aquilo, a tradução foi dada como falsa pelos assiriólogos, expertos na escrita cuneiforme. Ele forjou uma tradução para provar que somos descendentes de extraterrestres, enquanto que a nossa teoria comprovada diz que houve um continente chamado Lemúria e que esse continente afundou. E o afundamento desse continente é comprovado por causa dos filmes que agora Ailton Lozan e Jane Fátima mandaram. Seria, então, isto aqui, quando Lemúria existia, Mu, no Pacífico Sul, aqui América, aqui a Ásia, e Atlântida aqui entre a África e a América, né? Exatamente mais perto da América Central. Esse seria o mapa que o Coronel James Churchward, pessoa de idoneidade comprovada, coronel reformado do Exército Britânico, escreveu, e no qual nós nos baseamos para a nossa teoria, que graças a Deus ainda tem aqui muita coisa a dizer. E
embora respeitando, né, a liberdade de expressão daqueles que dizem que nós somos de outro planeta, somos uma colônia de outro planeta, o Sitkin chega ao máximo de dizer, o von Däniken também, Charroux também, que nós somos robôs, nós somos, como é que nós vamos dizer, o exterminador do futuro, né? O homem de 6 milhões de dólares. É resultado de engenharia genética. Nós somos feitos não de carne e osso, mas feitos por engenharia genética. É a maior besteira que eu já ouvi alguém dizer. Mas quem quiser acreditar, acredite. O que nós estamos dizendo e comprovando. Ciência, evidência, fatos, res, não verba. Então, aqui nós temos 2 pontos de vista respeitáveis. Eu não posso provar que não veio naves interplanetárias de outras galáxias e aqui fizeram uma colônia. Também as provas que eles apresentam são muito frágeis, mas respeito, porque tem muitos dados importantes. Posso provar que a Lemúria existiu. Agora, então, com 2 filmes, um dado pela Jane Fátima e outro pelo Hilton Lozano, e Atlântida também. Ambos, nossos irmãos, nos proveram com aquilo que a gente queria. Evidência. Essa é a palavra. A ciência tem que mostrar observação, experimentação e demonstração. Então, ficou agora, para quem é um pouquinho mais esperto, uma lacuna em ambas as teses. Quer nós sejamos descendentes dos deuses astronautas, quer sejamos descendentes da própria de Deus que criou o homem no continente de Mu, fica uma questão que agora nós vamos enfrentar devagar, tranquilo, talvez com mais de um vídeo, porque é bastante complexa. A afirmação do coronel James Churchward é de que a Lemúria floresceu há 50 mil anos atrás. A Enciclopédia Globo, que eu tenho, mostra o esqueleto de uma menina, o mais antigo esqueleto humano, com características meio degeneradas, o que faz com que os darwinianos achem que é macaco, homem, é um Pithecanthropus. Nós não concordamos com isso, mas aceitamos. Então, quer você aceite o neodarwinismo no sentido que ainda ninguém fez, ciência, a exigência é do professor Dr. Michael Behe, provem cientificamente, porque o que existe aí é mentira. Isso ele disse num abaixo-assinado que circulou pela internet. Infelizmente eu não sou PhD, não pude assinar, mas teve mais de 1000 assinaturas. Provem. É o que ele pediu. Ele é bioquímico e faz parte de um projeto da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que tem uma filial em São Paulo. Então, esse seria um ramo da ciência que ajuda a comprovar que Lemúria existiu, que tinha um conhecimento fantástico, que nós estamos arranhando a superfície dele agora. Quando você vê um vídeo do Dr. Marco Eberlin, do Intelligent Design, projeto inteligente, você vê que aquilo não pode ter sido obra do acaso. O próprio Stephen Hawking, na sua descrição da estrela do Big Bang, diz que não sabe explicar muito bem, não sabe compreender muito bem como é que as
proteínas se juntaram em moléculas e as moléculas formaram a primeira célula. O não vivo virou vivo. Pasteur provou em laboratório que omnium vivo ex vivum, ou seja, tudo que é vivo provém de outro vivo. Já aí a teoria dele caiu por terra. Então nós estamos ainda cheios de mentiras, mas que se ensinam nas universidades. Agora, quer seja um darwinismo ou um neodarwinismo que ainda se espera que alguém possa vir a fazer, Robert Foley é o mais categorizado, mas teria que fazer muita mentira. Quer sejam os deuses astronautas, os ETs, são correntes que existem. Quer seja a nossa, que é a teoria baseada na criação do homem aqui na Terra por Deus. Exatamente na Lemúria, no Oceano Pacífico, naquele mapa que nós mostramos a vocês. Depois a Lemúria afundou numa catástrofe, mas fugiram de lá os gênios que fundaram a Atlântida. E os Atlantes, no ano 1500, quando começou a navegação dos portugueses e espanhóis, eles simplesmente desapareceram. Nós vimos no último vídeo que deixaram um pergaminho. Esse pergaminho, chamado palimpsesto, foi decifrado pelo governo americano, com a ajuda da CIA e do desenhista do Super-Homem, da equipe que desenha o Superman, mas eles fizeram uma molecagem. Copiaram o texto original, depois escreveram lá uma charada, e depois fizeram um monumento de aço que está na frente do edifício central da CIA, para que a gente fique babando. Contudo, a última frase ele diz que a Atlântida está numa segunda camada de terra subterrânea, com interconexões com a superfície, na Alemanha. Paramos aí. Então, todas as três hipóteses têm seguidores. Agora, o neodarwinismo mostra que o homem evoluiu desde a ameba até hoje. Ninguém conseguiu provar isso. Mas é esse período que nos interessa agora. Porque, embora o neodarwinismo seja uma grande mentira, uma montagem, você não pode, por um dente, encontrar um dente e, através desse dente, montar um homem. Ora, é impossível que você, com um dente, consiga saber como é que é a caixa craniana toda, os olhos, a cor da pele, e vai por aí. Então, é uma brincadeira. Querem que a gente acredite em Papai Noel na cegonha, né? Contudo, a tese dos astronautas e a nossa teoria vai ter que usar os dados que aí são indevidamente colocados. Onde fica a pré-história nessa história nossa? Se somos robôs criados por astronautas através de engenharia genética, eles só dão coisas maravilhosas, feitas por nós no passado, num passado distante, como as pirâmides do Egito, Tiahuanaco, os colossos da Ilha da Páscoa, mas isso já não tem nada a ver com a pré-história. Isso é recente. Isso tem 3.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo no máximo. Lemúria, 50.000 anos. E a ciência prova, isso agora é comprovação, e nós vamos obedecer à ciência. A ciência prova que houve uma época em que a vida na Terra era povoada por pântanos pré-históricos. Tá vendo? Essa seria a paisagem. E nesses pântanos
havia animais que não existem mais hoje, alguns, e os fósseis mostram, aqui está um fóssil, mostram que existia alguma coisa. A baleia, por exemplo, é um fóssil vivo, tartaruga é outro. E nós sabemos, aqui é o fóssil de um escorpião, ó, está gravado numa pedra, tem milhões de anos. Aqui está um escorpião atual. Então aqui está o fóssil. Parecido? Muito. Aqui está um peixe, também fóssil, na pedra, né? E aqui está um peixe, como é hoje. Mas o que mais nos deixa perplexos são esses seres, os dinossauros. Então, como é que vamos conciliar o homem, na minha teoria lemuriana, que há 50 mil anos atrás a Lemúria era um paraíso, explodiu e mandou seus jovens para a Atlântida, que continuou sendo um paraíso, e que esses seres existiam. Os dinossauros existiam, não somente os dinossauros. Dinossauro significa lagarto gigante. Está aqui. Isso é ciência. Nós temos vários esqueletos nos museus do mundo inteiro. Nós temos aqui pterodáctilos voando, ó. E nós temos um parente do pterodáctilo. O crocodilo também é uma reminiscência do período pré-histórico. São fósseis vivos. E temos o pteranodonte, que tinha dentes. Então, no tempo que a galinha tinha dentes, havia aqui o pteranodonte, muito parecido com o pterodáctilo. Isso não pode ser negado. É ciência. Os museus do mundo inteiro mostram os esqueletos reconstruídos inteiros, completamente inteiros, naturais. Não são fabricados como fizeram Darwin e outros da sua laia. São realmente, nos museus de história natural, estão reconstruídos dinossauros. Estão reconstruídos trilobitas e peixes que não existem mais. Então, os fósseis provam que houve uma época que coincide com a Lemúria. E aí, se nós formos adiante, vamos encontrar agora um problema ainda maior. Nesse mesmo período, há 40 mil anos atrás, da Lemúria, 50 mil anos, o apogeu da Lemúria é, segundo se estuda, 50 mil anos atrás. E a história da arte, aqui nós temos Gina Pichel, que foi a maior crítica de arte. Aqui não é ela, aqui é uma pintura. Mas o livro é dela, a maior crítica de arte da sua época. Então, nossos respeitos para essa mulher. E ela mostra monumentos como as pirâmides do Egito, as variações que vão dar depois na Mesopotâmia, aqui são mastabas, vão dar os zigurates. E mostra também o período pré-histórico com as figuras onde o homem não tem importância nenhuma, é retratado assim, ó, mal e porcamente, ninguém dava importância, isso deve ser um homem segurando um cachorrinho por uma corda. Quem disse sou eu, viu, minha gente? E os outros homens são retratados assim, olha só. Não tem nada Enquanto isso, a mulher, então o matriarcado era
o original, é retratada pelo menos com forma humana. Isso é fato. Agora, como é que isso pode ter coexistido há 40 mil anos atrás com a Lemúria, uma super civilização, há 50 mil anos atrás? Esse é o desafio que agora nós vamos enfrentar cientificamente. Podem ter certeza que não vamos fugir do assunto. Descobrimos aqui, que isso aqui são nas paredes e nos tetos das cavernas. Recentemente li uma reportagem que eu já tinha esquecido, de que em uma das cavernas há um rio subterrâneo, um rio que corre por dentro da caverna. Portanto, não há como você pisar no chão, porque ela é um rio subterrâneo. E o teto é pintado. A pergunta é, como alguém pintou o teto de uma caverna se o solo era um rio, caudaloso, profundo? Então, são desafios que nós não podemos fugir. Temos que enfrentar. Mais recentemente, chegamos a essa construção que ainda existe, e os cientistas dizem que é do ano 2000 a.C., Stonehenge. Olha, cada pedra dessa pesa 10 toneladas, e aí eles explicam como faria para botar uma pedra dessa em pé, mas não explicam como fariam para botar arquitrave, que é aqui em cima. Como? Você vê que tem duas em pé e tem uma em cima. Bem, vamos supor que ele cavasse um buraco no chão e vários homens amarrassem cipós nessas pedras. Curioso é que uma não é talhada, é bruta, e a outra é talhada. Olha, como sendo uma Jaquim e Boaz na maçonaria. Ou seja, parece um templo maçônico, onde há a pedra bruta e a pedra talhada. E aqui seria a arquitrave, portanto, aquilo que significaria o que está acima, o que está dentro do templo. Aqui está o conjunto visto à distância, e esse conjunto eu tive o trabalho de desenhar. Aqui eu vou mostrar para vocês o desenho agora. Foi trabalhoso, viu? Mas eu fiz. Então, meu primeiro desenho foi esse aqui, copiando as pedras em círculo, mas como elas caíram com o tempo, o círculo ficou assim. Vou ler o recorte de jornal da época em que eu fiz a cópia. Diz assim: Iugoslávia acha vestido de 6.000 anos. Belgrado, uma vestimenta de 6.000 anos foi encontrada por uma equipe de arqueólogos jugoslavos e americanos da Universidade de Berkeley, na Califórnia, nas imediações da localidade de Pančevo, perto de Belgrado, informou o jornal Politica. O achado, diz o jornal, pode tratar-se da roupa mais antiga descoberta na Europa. Quer dizer, há 6.000 anos atrás, a mulher pré-histórica, ainda estamos no início, no final da pré-história, porque a história só vai começar lá pelo ano 3.000, 3 a 4, 5.000. Então aqui nós ainda estamos no final da pré-história e a mulher já tem um vestido que aqui é deslumbrante. Os arqueólogos já descobriram que se encontrava entre as ruínas de uma habitação do início da Idade da Pedra, o Paleolítico Inferior, ou seja, 1 milhão de anos. Habitação. Agora eu posso provar a vocês. Eu disse, não acredito que o homem da Paleolítico morava nas cavernas, né? O recorte do jornal diz uma habitação, né? Foi encontrada numa habitação
semelhante àquelas que havia, né, no Paleolítico Inferior, há 1 milhão de anos atrás. E já se descobriu perto de Pantevo, onde continuam fazendo escavações já tem 5 anos, na época que eu não datei o jornal, datei de 10 de agosto de 1987. Então, o jornal é de 10 de agosto de 1987. Então, nas margens do rio Danúbio. Eu fiz um mapa de Stonehenge e ficou muito apagadinho. Eu decidi cobrir com tinta, com caneta vermelha, e ficou assim, bem mais claro. As pedras de cá caíram. Na verdade, eram 3 círculos concêntricos. E agora vem o que vocês vão achar incrível. Olha, esse monumento megalítico, feito por homens pré-históricos. Então, o que acontece? Ó? Tem vazios e pedras, pedras e vazios, pedras, vazios, pedras, vazio. E se você for olhar esses vazios, aqui é o segundo círculo. O primeiro aqui não aparece, não ficou nenhum, uma pedra só no chão. Então, o terceiro círculo está aqui por fora. Então, quando um círculo de fora, uma pedra, coincide com o vazio, se você traçar uma linha ao céu, você encontra a constelação de Castor, as Pleiades, Aldebaran, Altair, Rigel, Sirius, que é para onde vai o nosso Sol. O nosso Sol está viajando violentamente com todo o sistema solar para Sirius, uma estrela não sei quantas vezes maior do que o Sol, Antares e Fomalhaut. Então, é um observatório astronômico feito em pedras, em megalitos. Que coisa fantástica, minha gente. É só você coincidir, ó. Você veja que aqui tem um vazio e aqui tem uma pedra. Quando existe um vazio e uma pedra, então se você traçar uma linha, você vai encontrar algo no céu que os astrônomos só descobriram depois de 1800. E aí, mesmo supondo que isso aqui teria 3.000 anos, seria notável. Porque só se chegou a essas constelações já em 1800. Então aqui está a prova, né, de que o homem tinha um conhecimento muito grande quando fez isso aqui. Mas a pergunta é, mas espera aí, mas isso aqui se foi há 3 ou 4 mil anos atrás, foi ontem. Enquanto que a Lemúria, professor, o senhor disse que foi feita, que chegou ao apogeu há 50 mil anos. Então, o que aconteceu que, ao mesmo tempo que havia pessoas que sabiam fazer isso, porque esse é moderno, mas há muitos que existem na Idade da Pedra, 40 mil anos atrás. Nós temos vestígios de grandes megalitos 40 mil anos atrás, que é onde começa mesmo a Idade da Pedra. Então, por quê? Como era possível coexistir uma ilha onde havia uma civilização fantástica, aqui nós temos um habitante dela, Mesopotâmia, Suméria, aqui é um sumério, ó. Isso aqui é um sumério, uma estátua de um sumério. E como é que pode, então, se de um lado o Senhor diz que havia uma ilha onde Deus criou o homem, que está em Gênesis 2, a criação do homem por Deus, está em Gênesis 1 no 6º dia, e o Senhor diz que ao mesmo tempo existia uma super civilização e a história prova que havia homens pré-históricos, dinossauros
E esses homens pré-históricos conviviam com esses dinossauros. Conviviam. A resposta é simples. A Atlântida, a Lemúria e a Atlântida tinham um código de leis extremamente rígido. Nós temos aqui no livro do professor, já coloquei aqui do lado, James Churchward, nós temos o código. O código mais antigo que se conhece são as leis de Manu, na Índia. Depois vem o código de Ur-Nammu, já entre os hititas e por aí assim. Depois vem o código de Hammurabi, que já é dos caldeus. Esses são os 3 mais antigos códigos de leis. Então, lá pelo ano 2300, 4000 no máximo. Então, a Atlântida, ele dá aqui qual é o código da Atlântida, mas não vamos ler mais isso agora. Vamos deixar, se no final a gente quiser, alonga um pouquinho a série para ver. Era de uma rigidez tão grande quanto o de Moisés, o código do Sinai, que é cópia desses outros 3. E aí, se você fizesse alguma coisa errada, a pena era a lei do talião, olho por olho, dente por dente, ferida por ferida. E quando alguém, na Lemúria ou na Atlântida, fazia algo que era considerado um crime, ele não era preso. Ele não era mandado, ele não sofria pena de morte. Ele era julgado e ele era mandado para o norte da África, ou para a Espanha, ou para a França atuais. Ou seja, a Península Ibérica, né, e as Gálias atuais. Ele era mandado para exilado. Ele se tornava um renegado. Era mandado para fora da cidade. Você não é civilizado, você não merece viver entre nós. Eles se chamavam Dangir, povo civilizado. E você mostra que você é uma fera. Se você errou, agora vá viver entre as feras. E ele ia viver com o tigre dente de sabres. Acho que eu não mostrei para vocês, né? Acho que eu não mostrei tudo, não. Ia viver com esses animais. Então, enquanto existiam a Atlântida e a Lemúria no seu apogeu, existiam também seres que tinham que conviver com animais fantasticamente perigosos, gigantescos, e que era a punição deles. Era uma prisão a céu aberto. São os homens pré-históricos. E então nós agora vamos ter que mostrar que eles eram tão inteligentes quanto os habitantes da Lemúria e da Atlântida. Esse será o objetivo do nosso capítulo. Aqui está uma preguiça gigante, media 6 metros de altura. Hoje uma preguiça não tem isso, né? E aqui está o famoso tigre dente de sabre. Animal perigosíssimo. E aqui está um ancestral do tatu. Aqui dá quantos metros ele tinha. Então, ia conviver com as feras. Seria justo que hoje fizesse isso. Mandar para a Amazônia um criminoso. Dar ele um pedaço de terra e dar sementes, né? Manda ele com outros presos, um conjunto de presos, e diz, cultiva e tira da terra aquilo que você vai comer. E caça no mato aquilo que você vai comer. Pronto. Não tinha cadeia, não existia prisões, o governo não teria despesas com prisioneiros, nem com presídios. Por que nos faz isso? Era assim na Lemúria, era assim na Atlântida. E esses homens, exilados, portanto mandados para fora da cidade, a cidade era protegida por um cinturão magnético,
que são os querubins ditos no Gênesis 2, não podiam entrar se esse cinturão não fosse desligado, senão seriam eletrocutados, virariam carvão imediatamente. Então, aí está a explicação porque o homem pré-histórico conviveu, portanto, foi contemporâneo, duas civilizações, dois povos. Um pré-histórico, mas era igual a gente, viu? Sem tirar nem pôr. E os Atlantes e Lemurianos, que também eram iguais a gente, mas um pouco maiores, eram mais altos. E então aí está a explicação. Eram criminosos fora da lei, que tinham infringido a ordem. Está no paraíso, né? No Gênesis 2, que Javé deu uma ordem a Adão e Eva de não comerem a árvore, a fruta da árvore da ciência do bem e do mal, que não significava discernir entre o bem e o mal, mas estabelecer o que era bem e o mal. Ou seja, eles queriam mudar as leis. E então, como punição, eram exilados, mandados para um território onde havia monstros, pântanos, e eles tinham que sobreviver. Mas o que eles fizeram prova, é o que nós vamos mostrar aqui. Vamos mostrar com toda clareza. Nesse vídeo não vai dar para mostrar, mas nós vamos mostrar com toda clareza que esses homens pré-históricos tinham a mesma inteligência que os que moravam na Lemúria. Aqui nós temos o maior antropólogo conhecido, Arnold Hauser, História Social da Arte e da Literatura. Ele diz aqui em determinado ponto, na página 2, ele diz: a exatidão do desenho pré-histórico atinge tal nível de virtuosismo, ou seja, de perfeição, que torna possível que ele domine as atitudes, os movimentos e os aspectos cada vez mais difíceis, gestos e movimentos cada vez mais fugazes, escorços e interseções, ou seja, detalhes do animal, cada vez mais audaciosos. Esse naturalismo não é, entretanto, uma forma fixa e estacionária, constitui antes uma forma viva e cambiante que aborda a tradução da realidade com os mais variados meios de expressão e cumpre sua tarefa com maior ou menor perícia. O estado indeterminado, indiscriminadamente instintivo da natureza, foi há muito ultrapassado por eles. Ou seja, eles sabiam que eles não pertenciam àquela natureza da pré-história. Eles sabiam que eles eram diferentes. E eles dominaram aquilo ali, sobreviveram. Nós somos descendentes dele, e não dos Atlantes. Né? Não somos descendentes dos Atlantes. Então, ainda falta percorrer um longo caminho para se atingir aquele estado de cultura em que eles criaram as fórmulas artísticas que deixaram nas paredes. Olha só, vou reler. Ele está falando hoje, nós ainda temos que percorrer um longo caminho para atingirmos aquele estado de cultura que o homem pré-histórico, primitivo, tinha e pelo qual criava as suas fórmulas artísticas. Arnold Hauser, vamos ler só até aqui, 45 minutos, continuaremos no demais. Gente, isso é o maior antropólogo que se conhece. Olha o tamanho do livro dele. Ele estuda a arte, depois o artista, depois a sociedade na qual
o artista viveu e produziu a obra de arte. E ele diz que nós hoje ainda estamos muito distantes da inteligência deles, daqueles que pintaram as cavernas do Paleolítico Superior. O inferior nós não conhecemos. 40 mil anos, temos arpões, ponta de flecha, mas nada mais. Agora, a partir de 20 mil anos até 12 mil anos, nós temos as belíssimas pinturas das cavernas. Então, vamos usar a doutora Gina Pichel. Ela já mostrou aqui o Stonehenge e eu já mostrei a vocês que é assim, são pedras com falhas. E quando tem uma falha, são 3 círculos. O círculo central é onde ficava o Templo do Sol. E no segundo círculo ficavam aquelas pedras, né, 2 para cima e um arquitrave. E quando havia uma falha, uma pedra que não tinha arquitrave, tinha outra na frente, no terceiro círculo. Quando você traça um círculo, uma linha direta para o céu, você vai encontrar as principais galáxias que nós hoje conhecemos. Dizem os cientistas que isso foi feito no ano 3000 a.C. Ainda é notável. Mas nós achamos por bem supor que era do Paleolítico Superior, ou seja, lá pelo ano 10.000 a 9.500 a.C., né? A época das pirâmides. 10.000 anos, está provado. A pirâmide de Kéops e a Esfinge. Então, existiam assim 2 culturas diferentes, mas a inteligência do homem era a mesma. Só que o criminoso, exilado, expulso para fora da cidade, ficava preso no céu aberto e tinha que se virar para viver e conviver com animais pré-históricos. Mas ele conviveu, porque nós somos descendentes deles. Nós hoje somos descendentes dele. E Arnold Hauser diz que ainda há um longo caminho para percorrer para que nós cheguemos à capacidade intelectual deles. Vamos explorar isso no próximo, então. Tá? Muito obrigado por terem visto. Agora é demais, né? Dizer que nós, que já atingimos o átomo, que já fomos à Lua, que fazemos os mísseis que fazem a desgraça da guerra que está acontecendo no mundo praticamente todo, ainda teremos que percorrer um longo caminho, porque eles eram pacíficos. Era o Jardim do Éden, descrito na Bíblia. Lemúria e Atlântida. Então, nós emburrecemos, porque eles preferiram ser pacíficos. E quando havia um que era uma fera, eles puniam expulsando da cidade. Não era prendendo, não. Vai para lá viver com as feras. Você é fera? Então vai viver com as feras. Era essa, a cadeia não existia. O presídio não existia. Ele ficava completamente livre. E a inteligência era a mesma. Por isso ele sobreviveu. Então, vamos continuar no próximo vídeo, para vocês verem agora a luta desse homem, desses criminosos que nós somos os descendentes, sabia? Por isso a lenda de Abel e Caim, né, que Caim matou Abel, ou seja, começa a haver a violência e a morte, enquanto na Lemúria e na Atlântida não havia nada disso. Os códigos de lei dele eram perfeitos. E vai outras coisas que a gente vai detalhar. Então, muito obrigado. 50 minutos. Chega. E assim, tudo mostrado a vocês por evidências. Estamos usando os melhores autores que o mundo conhece. Arnold Hauser, eu estudei na faculdade no IBA, Instituto de Belas Artes,
né? Lá perto do Jardim Botânico, com o professor Salgueiro, é considerado o melhor. Gina Pichel, na época dela, a melhor crítica de arte. E nós temos aqui um terceiro livro, que é do Dr. Andreas Lommel, que é diretor do Museu Etnográfico de Munique. Então, nós só escolhemos gente selecionada a dedo. Diretor do Museu de Etnologia de Munique. Arte pré-histórica e primitiva. Ele vai dizer umas coisinhas também. Nós lemos apenas um pedacinho do Arnold Hauser. Vamos ver alguma coisa do professor do Dr. Lommel e da professora Gina Pichel. Até o próximo. Eu espero que esse vídeo já recebi notícia de que há uma comunidade brasileira na Inglaterra, recebi um e-mail. Nós estamos acompanhando seus vídeos no Brasil. Olha que coisa fantástica. Isso, claro que me deixa envaidecido. Uma vaidade boa, porque nós estamos espalhando a verdade, desmentindo as fábulas que foram contadas nas escolas. E temos alunos na Bélgica, na Austrália e na Suécia. Cássia é o nome foi minha namorada, mas quando como é que é o nome dele? Prau. O sobrenome é Prau. Frederick Prau. Né? Levou-a para a Suécia e casou com ela lá. Mas eu não sentia nada por ela para casar com ela. Então, até o próximo, se Deus quiser. Vamos continuar nossa aventura mostrando a verdadeira história do homem, com evidências cientificamente, e vamos ver que os mitos nos ajudam. Daí o valor do mito. O mito não é mentira, tá bom? Até o próximo, então, se Deus quiser. Muito obrigado. Uma boa noite para todos.